bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar em seu coração nesta manhã, que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida. Hoje, mais um domingo em que estamos reunidos para estudarmos a Escola Bíblica Dominical. Lermos a nossa revista Palavra e Vida, a nova revista da EBD, que está à nossa disposição, no site da Convenção Batista Fluminense, a revista Palavra e Vida, do terceiro bimestre, a sua capinha verde. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título A Oração como Refúgio, escrita pelo pastor Gerson Gonçalves Sardinha. E o texto base da nossa lição de hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas 7, verso 14. Mas a gente vai ler o verso a partir do verso 11, para que o nosso entendimento possa ser melhor do texto, Salomão tinha acabado de consagrar ao Senhor a casa, o povo tinha contribuído e Salomão edificou uma casa ao Senhor, uma casa feita de madeira, uma casa fixa, que até então era apenas o tabernáculo, o tabernáculo que tinha sido construído na época que o povo tinha saído do Egito, que o Senhor mandou Moisés construir. E Davi sentiu o desejo de construir uma casa para o Senhor, que não fosse uma casa móvel, mas fixa, feita de material resistente. E aí o Senhor não permitiu que Davi o construísse, mas permitiu que Salomão assim o fizesse. E a gente vê, a partir do capítulo 7, Salomão consagrando ao Senhor a casa e orando ao Senhor a casa que estava concluída. E a gente vai ler a partir do verso 11, onde o Senhor responde a oração de Salomão a respeito, da casa que ele tinha feito ao Senhor. E diz assim, verso 11, segundo livro de Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 7, a partir do verso 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus ouvidos, e atentos os meus olhos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então esta foi a palavra do Senhor, nós vamos ler só até aqui, a Salomão em relação ao templo, que ele tinha construído. E o Senhor fala, acerca da oração, a oração que nós fazemos ao Senhor e que nos ensina que os olhos do Senhor estão atentos, Ele está atento ao nosso clamor. E diz assim, a oração como refúgio. Em tempos de pandemia, a oração tem sido o nosso refúgio. A oração é um ato de comunicação com Deus. Ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio. Nos momentos de paz e tranquilidade, bem como nos de dificuldade, guerras e sofrimento,
A oração é um refúgio. No período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial. Vivia momentos de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite Deus se apresentou a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim, como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos devorem a terra, e se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, 12 até o 14. Mesmo Israel experimentando um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não o isentava de tragédias, catástrofes, guerras, doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. No presente momento, o mundo passa por uma pandemia de Covid-19. Até a presente hora em que escrevo, não há uma vacina, um antídoto para essa terrível doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e das orações. A gente vê aqui, nessa introdução, e no texto que acabamos de ler, que o Senhor nos ensina o caminho. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E ele coloca, né? O texto apresenta pra gente coisas terríveis, né? A primeira delas, se eu fechar o céu para que não chova. Não chover, né? Esses dias, hoje domingo, dia 5, eu acho que hoje é dia 5, sim. Hoje, domingo, dia 5, nós estamos aí bastante, dia 5 de julho, isso mesmo. Nós já estamos aí bastante tempo sem chuva e a gente pode sentir o ar ressecado, né, o ar seco, a nossa pele fica seca, né, as árvores, as plantas ficam feias, ficam verde opaco. A chuva, ela é essencial não somente para a terra, mas para nós como seres humanos. Né? O ar fica melhor, fica mais úmido, nós temos mais umidade, né, na nossa respiração, a nossa pele não fica tão ressecada, fica melhor, embora a gente sabe que beber água, né, é o que traz umidade ao nosso organismo, mas o fato de nós não termos umidade no ar, isso também afeta a nossa pele. O ser humano, ele necessita de água. A água para o ser humano é muito importante. E aqui o Senhor fala, né? Se eu cerrar os céus para que não chova. Aí ele fala mais ainda, né? Ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou seja, as plantações, né? Aquilo que o homem planta, ser devorado significa fome no período, né? Da colheita não tem o que colher, então terá fome sobre a terra. Ou enviar praga entre o meu povo, ou seja, enfermidades, doenças. Se todas essas coisas acontecerem, se esse povo que me conhece, que sabe o meu nome, que conhece as minhas ações, as minhas maravilhas, se esse povo que se chama pelo meu nome, ou seja, esse povo que diz ser meu, que me pertence, que me adora, que me serve, se este povo se humilhar e orar e buscar a minha face ou buscar a minha presença em algumas versões, se o meu povo fizer isso, se eles fizerem isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei todos os seus pecados
E não somente perdoarei os seus pecados, que já é muita coisa. Você ter os seus pecados, né, as suas culpas absorvidas, perdoadas pelo Senhor. Mas não somente isso. Eu vou sarar a sua terra, ou seja, o mal que está assolando a humanidade, o mal que tem assolado a vida do povo, que chama pelo nome do Senhor, ele será sarado, será extirpado e haverá paz sobre a terra. É isso que Deus está falando. Então o Senhor, ele nos ensina o caminho através dessa palavra a Salomão. Ele ensina que se nós clamarmos o seu nome, se nós buscarmos a sua face em oração, a nossa vida, a nossa história, a história daquele que nós amamos, a história da humanidade, pode ser mudada, pode ser transformada pelo simples fato de orarmos e de buscarmos ao Senhor. Continuando aqui na nossa lição, no ponto 1. A oração é um refúgio por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não só é conhecimento no intelecto, é muito mais que isso. É viver seguramente no transcendental. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como o maior das bondades e da misericórdia. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos e, por último, por intermédio do seu Filho Jesus e dos ensinamentos da Bíblia. Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo, registradas na Bíblia através dos profetas e apóstolos. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé. Com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e todo-poderoso, cremos que Ele pode nos ouvir e ajudar. O justo viverá por fé. Seremos justos não quando olhamos para a lei, nem quando exibimos nossas vitórias e ações diante de Deus, mas sim quando declaramos que Deus é propício ou favorável a nós por meio da fé, pela qual Ele nos ouve, quer nos salvar e que nós esperamos a sua salvação. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por esta fé e procura a vontade de Deus. É por isso que essa oração é eficaz. A resposta à oração está ligada à justiça e misericórdia de Deus. Muitos de nós, por vezes, ficamos envergonhados por causa de nossa fé ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos, cedendo às pressões do mundo e nos envergonhando do nosso Salvador. Mas Ele não se envergonha de nós. Cheguemos com confiança e fé ao refúgio de oração, onde a graça e misericórdia de Deus estão sempre à nossa espera. Então a gente vê aqui nesse primeiro ponto, a oração é refúgio. A oração é refúgio. Por meio da fé, a gente aprende que ao orarmos, nós somos ouvidos a partir do momento que cremos que o Senhor, Ele existe, que Deus, Ele existe. E que muito mais do que isso, Ele gosta de presentear, Ele gosta de recompensar, como diz aqui o versículo que nós acabamos de ler, que está registrado em Hebreus 11, verso 6. Ele gosta de recompensar aqueles que o buscam. Ou seja, todo aquele que vai ao Senhor, que vai a Deus com um coração confiante nele, que tem a certeza da sua existência,
e tem certeza que está sendo ouvido porque crê na sua palavra, crê na sua existência, todo aquele que se aproxima de Deus com o seu coração confiante, ele é recompensado. A sua oração, ela é ouvida. Então, a fé em Deus nunca fica sem a sua recompensa, sem ser ouvida. Todas as nossas orações são ouvidas. Bom dia, irmã Cláudia, que Deus abençoe sua vida. Então, as nossas orações, elas sempre são ouvidas. O nosso Deus, Ele sempre nos ouve. Sempre nos ouve. Tenha essa certeza. A resposta que Ele nos dá, talvez não seja aquela que a gente gostaria de ouvir, mas o nosso Deus sempre nos ouve. Ele diz sim, Ele diz não muitas vezes para nós, e Ele diz também espera. Então, a nossa oração, quando ela é feita confiadamente no Senhor, entendendo que Ele é o nosso Deus, que Ele cuida de nós, como a gente leu aqui, né, nesse ponto 1 aqui, que eu achei maravilhosa essa declaração. Quando nós temos a afirmação bíblica de que Deus ele é pessoal, ou seja, o relacionamento dele é comigo, é íntimo, somos nós dois caminhando lado a lado, é o nosso amigo, é um relacionamento de amizade, ele é um Deus pessoal, ele me conhece, né? Nos mínimos detalhes da minha vida, né? Nós servimos a um Deus de detalhes, ele conhece as mínimas coisas da nossa vida, ele é vivo, ele é um Deus que está vivo, né? Ele não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos, até mesmo aqueles que já partiram, eles estão vivos perante o Senhor, né? Todos nós pertencemos a um Deus vivo, ele está atento, né? O Salmo 121, ele fala muito sobre isso, que o nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila, né? A gente cochila às vezes quando estamos muito cansados, às vezes a gente senta assim para ver um filme, uma série, alguma coisa para a gente relaxar a nossa mente e termina que a gente cochila, né? Muitas vezes a gente não percebe que cochilou e acorda, né? O filme já acabou, aquilo que a gente está assistindo já acabou, já está em outra programação. Com o nosso Deus não acontece isso. Nosso Deus não se cansa, ele não se fadiga e ele não cochila. Ele está atento a cada um de nós em todo o tempo, né? Ele é um Deus pessoal, é um Deus vivo, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece aquilo que vai acontecer lá na frente, né? E às vezes as circunstâncias da nossa vida só faz sentido quando a gente chega nesse ponto. E aí a gente entende, a gente olha para trás e começa a perceber todo o percurso que a gente fez, a gente começa a entender, por isso que aconteceu aquilo, por isso que eu passei por aquela situação, foi por causa disso que eu estou vivendo agora, né? Então o Senhor, ele conhece todas as circunstâncias, ele é conhecedor de todas as coisas, ele é infinitamente sábio, ele é todo poderoso. Cremos que ele pode nos ouvir e ajudar. Gostei muito desta afirmação da revista. Para Deus não existe portas fechadas. Não existe portas que Deus não possa abrir. Ainda que não exista porta alguma, eu costumo dizer que Deus ele é aquele que abre portas para nós, aonde não existe nem paredes. Não existe nem parede naquele lugar, mas ali naquele lugar onde não tem paredes, Deus abre uma porta. Ele é o Deus impossível, ele é todo poderoso. A nossa oração, a nossa confiança precisa ser depositada neste Deus, que é capaz de realizar infinitamente mais na nossa vida. Então que você possa orar com fé ao Senhor, crendo nesse refúgio verdadeiro, crendo que a sua oração é ouvida e aquilo que você deposita nele não é vão, mas muito pelo contrário, você deposita no Senhor a sua confiança e colhe desta confiança tesouros infinitos da bênção dele e da presença dele na sua vida. O segundo ponto, a oração é refúgio por meio da adoração. Após a sua ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias
antes da sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a Simão Pedro. Nesse encontro, Jesus pergunta 3 vezes para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro tendia a orgulhar-se do seu comprometimento perante os outros discípulos. Tal orgulho o impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele e não ele morrer por Cristo. João capítulo 13, verso 37. Em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço, a ele e ao seu rebanho. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, verso 1. Deus é amor e demonstrou este amor entregando seu Filho. Nosso amor deve ser expresso, assim como foi o amor de Deus, por meio de atos, e não somente atos, mas também palavras. E não somente palavras, mas também atos. Vamos lá. Nosso amor deve ser expresso assim como também o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Às vezes as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus e para outras pessoas. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nossos sentimentos por Ele, que em última análise é o responsável por tudo que somos. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia em nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas sim Deus. Deus tem a primazia em nossa vida. Só o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito. Diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, verso 3. Ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Eu gostaria de destacar 2 coisas nesse ponto aqui. Oração é refúgio por meio da adoração. A primeira delas está aqui nesse verso 13, capítulo 13, verso 1 do capítulo 13 de João, do Evangelho de João. É que Jesus amou seus discípulos até o fim. Jesus, ele amou a cada um daqueles discípulos, e não somente ele nos amou até o fim. Até o último momento ali do seu sacrifício no Calvário, nós fomos amados pelo Senhor. O Senhor nunca deixou de nos amar, apesar de nós, né? Apesar de nós, o Senhor nunca deixou de nos amar. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse ponto é o seguinte, que nós devemos nos refugiar neste amor. Você já deve ter lido na Bíblia um versículo que se encontra lá na primeira epístola de João, que diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós nos entregamos realmente ao amor do Senhor, quando nós paramos para pensar no seu amor, refletir sobre ele, porque o amor, ele não é simplesmente um sentimento. O amor não é simplesmente uma emoção. O amor, ele está regado de ações e de compreensões. Você escolhe amar, você escolhe permanecer. Então, quando nós meditamos no amor do Senhor, em tudo que Ele tem feito até aqui, no cuidado dEle com cada um de nós durante todo o percurso da nossa vida, quando nós meditamos nesse amor, quando nós vemos a sua graça infinita, a sua misericórdia, os livramentos, né? As bênçãos,
Quando nós olhamos para tudo isso e conseguimos ter apenas uma pequena visão, né? A compreensão plena do amor de Deus nós não teremos, mas nós teremos uma pequena compreensão. Quando nós temos essa pequena compreensão acerca do amor de Deus, todo o nosso medo, ele é banido da nossa vida. E nós nos sentimos amparados, nós nos sentimos abraçados, né? É como se nós recebêssemos, naquele momento em que a gente para pensar, um colo bem confortável. É como se nós recebêssemos um abraço, né? Eu tenho uma amiga que ela teve este momento de reflexão com o Senhor e ela disse que a sensação dela era como se ela estivesse sendo abraçada e aquele abraço parecia um cobertor muito quentinho que a envolvia de uma forma profunda. E ela disse que se sentiu tão amada, que todo o temor que ela sentia, toda a angústia que ela sentia foi embora. Então, quando nós mergulhamos neste amor do Senhor, quando nós meditamos nele, quando nós o compreendemos, não há mais temor no nosso coração. Muito pelo contrário, o nosso coração se enche de gratidão, se enche de palavras de adoração. E aí, ao orarmos, essas palavras de adoração que invadem a nossa alma, elas são expressas através de palavras em nossa oração. E nós declaramos ao Senhor o quanto nós o amamos. Nós declaramos a Ele o quanto Ele é bom e quanto a sua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas. E agradecemos a Ele o seu cuidado, agradecemos a Ele a sua providência, os seus livramentos. Agradecemos a Ele até as lutas, porque a gente entende que cada luta nos fortalece, cada luta nos ensina a sermos mais maduros espiritualmente, nos ensina que nós não estamos sós, que nós nunca estivemos sozinhos. Cada luta é um ensinamento diferente para nós e nos fortalece, não é verdade? A luta, ela nos fortalece. E aí, quando uma circunstância se apresenta diante de nós, o nosso coração não teme, porque nós já temos a experiência anterior. E aí a gente consegue descansar. É aí a dificuldade da grande maioria, quando a gente diz assim: descansa no Senhor, ora ao Senhor e descansa nele, confia. Muita gente tem dificuldade com isso, porque não consegue descansar o coração. Na verdade, elas se sentem como se estivessem perdidas, né? Se elas não fizessem, se eu não fizer alguma coisa, eu me sinto perdida. E na verdade a palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus diz que nós devemos sim agir confiadamente, mas o nosso coração precisa estar descansado de que Deus vai realizar aquilo que não está no nosso alcance. Eu costumo dizer que na ressurreição de Lázaro nós temos um exemplo muito claro disso, né? Quando o Senhor pediu que removesse a pedra. A Marta e Maria, né? Vamos analisar de uma forma melhor. Marta e Maria, elas tinham um problema. Elas eram mulheres numa sociedade em que o homem era fundamental dentro de uma família. É até hoje, mas naquela época era muito mais, porque as mulheres não tinham permissão de trabalhar, as mulheres não tinham permissão para ter posses, ela não tinha direito a ter propriedades em seu nome. Então, era muito importante na família ter um homem, né? E naquela época o Senhor, ele teve a lei do remidor, né? Aquele que remia a família. Quando todos os homens da família morriam e não havia descendentes ou não havia quem cuidasse, se levantava entre o parente mais próximo o remidor, que era aquela pessoa que ia amparar aquelas mulheres, ia amparar aquela família e ia suscitar um descendente. Esse descendente deveria ser considerado como um homem, né? Um varão para aquela família, para que aquele nome continuasse, porque o nome da família era levado pelo filho homem, não importava se ele era o mais velho ou o mais novo ou do meio, desde que fosse um filho homem para continuar, né, a descendência daquela família. E Lázaro, ele era o homem da casa, né? Tinha Marta e Maria, as suas irmãs, que eram cuidadas por ele. Então, quando Lázaro morreu,
elas perderam muito mais do que o seu irmão. Elas perderam o seu provedor, elas perderam o protetor, aquele que ia cuidar delas até que elas se casassem e tivessem o seu próprio marido, que seria o seu protetor, o seu provedor, que iria cuidar delas e dos filhos. Então elas estavam com muito problema, um problema enorme nas mãos. A gente vê muito isso na viúva de Naim, quando o único filho dela morre. Jesus se comove pela situação daquela viúva, que perdeu tudo. Não perdeu apenas um filho, ela perdeu tudo naquela sociedade. Então, Jesus ele vai até as irmãs Marta e Maria para trazer solução ao seu problema. E a gente vê no diálogo, tanto que ele teve com Marta, como o diálogo que ele teve com Maria, que ele as incentiva a confiar, eles as incentivam a ter fé nele, naquilo que ele pode fazer. E aí a gente vê o que eu estou falando agora, que vai vir um exemplo, né, da nossa ação e da nossa fé e o nosso descanso em Deus. Então, o que cada um poderia fazer quando eles foram até o túmulo? Jesus pediu, removam a pedra. E aí o Senhor pede para que a pedra seja removida. O Senhor Jesus tinha poder para remover a pedra? Com certeza tinha. Mas ele nos ensina com essa ação de pedir para que a pedra fosse removida, é o seguinte, que aquilo que está ao nosso alcance fazer, que é a nossa parte, o Senhor espera que façamos. Que nós devemos remover a pedra. E aí a pedra é removida. Mas aquilo que só Deus pode fazer, nós não devemos nos angustiar, nós não devemos nos atribular com aquilo que só Deus pode fazer. Que é o que no exemplo que eu estou dando, que seria a ressurreição de Lázaro. Só o Senhor Jesus podia ressuscitar Lázaro. Por maior fé que as irmãs tivessem, ou por melhor fosse a intenção de cada um ali, ninguém poderia fazer aquilo, só o Senhor. Então a fé delas deveria ser depositada em quem? No Senhor, porque só Ele poderia fazer a ressurreição de Lázaro, mudar as circunstâncias dela. Mas a parte de remover a pedra, isso cabia a elas, e não ao Senhor fazer. Então, quando nós passamos por uma circunstância na nossa vida, nós devemos ter esse discernimento. Devemos confiar no Senhor, descansar no Senhor, naquilo que nós compreendemos e sabemos que só Ele pode fazer, dentro daquilo que estamos vivendo. E o que cabe a cada um de nós fazer? Orar e confiar e agir dentro daquilo que podemos fazer. Nossa palavra amiga, o nosso conselho, né? O nosso equilíbrio, a nossa alegria, mantermos os nossos corações alegres. Agora, a mudança de tudo, o milagre que esperamos, só Ele pode fazer. Isso é fé, isso é confiança. Continuarmos caminhando, entendendo que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos. E como diz o Salmo 126, a nossa sorte será mudada, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte será restaurada. Por quê? Porque só Ele pode fazer isso. Mas o texto do Salmo 126 diz que a preciosa semente nós devemos levar ela, andando e chorando, porque com certeza nós voltaremos trazendo conosco a nossa resposta, a nossa vitória. E eu gostaria de destacar nesse versículo do Salmo 126, que a palavra certamente não é talvez, não é quem sabe, é certamente, é certo que todo aquele que deposita sua fé no Senhor, que leva a sua preciosa semente, tá difícil, tá pesado, né? Andando e chorando, tá difícil, tá pesado, mas eu creio que Deus vai realizar. Eu vou continuar orando, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar clamando, eu vou continuar fazendo aquilo que a palavra de Deus me ensina, aquilo que é certo, que agrada ao Senhor. Essa é a preciosa semente, a certeza da palavra de Deus na vida e as suas promessas, né? Como eu disse na aula anterior, as promessas de Deus são verdadeiras e elas são para mim. Não são histórias, elas são reais, elas são para cada um de nós. Cabe a gente, né, a cada um a crer na palavra e entender que aquela palavra, ela é real, ela é para a minha vida e é para hoje, é para agora, né?
Então, nós precisamos descansar nesse amor, nessa certeza de que Ele nos ama, como diz, né, lá em João, nós citamos aqui, João 13, verso 1. Ele nos amou até o fim e nos ama até hoje. Então não há por que temer, mas que possamos, como diz lá, né, em Hebreus capítulo 12, que possamos chegar confiadamente, né, com confiança, com alegria, com certeza, ao trono da graça, através das nossas orações. Então nós já vimos que a oração, né, ela é um ato de fé, ela é um ato de adoração. Agora nós vamos ver, a oração é refúgio para a gente por meio da confissão. Além de termos fé, de confiarmos no Senhor, além de confiarmos no seu amor, é importante nós reconhecermos os nossos erros, os nossos delitos, para que as nossas orações sejam ouvidas, e não somente isso, para que possamos ser perdoados, para que a nossa vida possa ser restaurada e transformada, porque o arrependimento, confissão de pecados, traz para a nossa vida uma coisa muito importante, traz para a nossa vida o avivamento. Avivamento sem arrependimento não acontece. O arrependimento nos conduz ao avivamento, porque quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso interior e reconhecemos os nossos erros, o poder de Deus se manifesta na nossa vida, porque nós nos tornamos submissos a Ele. Nós compreendemos que somos pó e cinza e que somos totalmente dependentes da graça dele na nossa vida. E isso acontece através do arrependimento, quando nós entendemos que erramos, que somos pecadores e somos totalmente dependentes da graça de Deus. Então vamos lá. A oração é refúgio para nós por meio da confissão. Aí ele cita aqui 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, pecados de comissão, e boas ações que deixamos de fazer, né? Pecados de omissão. Aquela palavra que está escrita, né? Se sabemos fazer o bem e não fazemos o bem, cometemos pecados. Pecados de omissão, né? Nós podemos fazer uma boa ação, mas nos omitimos dela. Isso é pecado de omissão. São a natureza pecaminosa de cada um de nós. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem sua pecaminosidade. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes de nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que quando pecamos, é contra Deus. Salmos 51, 4. Não precisamos confessar os nossos pecados a nenhum outro ser ou nenhum outro homem, mas devemos confessá-los diretamente a Deus, que promete nos perdoar de toda injustiça. 1 João 1,9. Precisamos procurar no refúgio da nossa oração, do nosso a sós com Deus, confessar os nossos pecados e clamar pelo seu perdão. A oração, ela precisa ter na nossa oração, no nosso a sós com Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados, para que o Espírito Santo de Deus possa nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, e assim nos tornar, limpos, nossa alma estar limpa diante do Senhor, lavar pela purificação da sua palavra, como Jesus falou, no Evangelho de João, quando ele fala que nós já estamos limpos pela lavagem da palavra. Então, é necessário que nós confessemos ao Senhor os nossos erros, as nossas limitações.
Eu gosto muito do Salmo 103, né? Eu já falei isso várias vezes. Porque lá no Salmo 103, ele fala sobre a nossa humanidade, ele fala da nossa pequenez, o Salmo 103. E ele diz, né? Começa o Salmo falando, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele vai desenvolvendo o porquê. A nossa alma deve bendizer ao Senhor, deve louvá-lo. E uma das coisas que no Salmo 103 fala é que o Senhor, ele afasta de nós os nossos pecados, quando nós o confessamos. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. E ele continua falando que o Senhor perdoa todos os nossos pecados e ele conhece a nossa estrutura. E ele sabe que nós somos pó. E eu gosto muito disso. Porque o Senhor, né, a gente que cria, né, a imagem do super-homem e da super-mulher, a gente que faz isso. Mas o Senhor sabe que a nossa estrutura, ela é pó. Que nós somos muito frágeis. Nós somos muito falhos. E Ele sabe disso. Mas Ele espera que nós cheguemos a Ele com confiança e depositemos aos seus pés o nosso arrependimento pelos nossos erros, que confessemos a Ele as nossas limitações, né? Aquelas 2 páginas coladas na nossa vida que só a gente conhece. Ele espera isso. Ele espera que a gente chegue diante dele e confesse os nossos medos, a nossa incredulidade. Ele espera que a gente confesse, né, as nossas mentiras, as nossas omissões, né, a nossa raiva muitas vezes, a inveja, o orgulho. Tudo isso ele espera que cheguemos diante dele e confessemos, não para nos envergonhar, como muitos acreditam, muitos acham, né? Que Deus vai se sentir entristecido e envergonhado. Mas o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus, ao confessarmos os nossos pecados, é que Ele pode nos sarar. E quando a gente confessa os nossos pecados ao Senhor, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos transformados. E aquilo que nos limita, que nos impede de prosseguir, é retirado da nossa vida através da misericórdia do Senhor, da ação do Espírito Santo dele na nossa vida. Mas é necessário que confessemos, é necessário que cheguemos diante dele e, né, coloquemos todas as cartas sobre a mesa e confessemos ao Senhor e possamos dizer a ele tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos impede de sermos homens e mulheres segundo o seu coração. E aí, quando fazemos isso, o Senhor nos ergue, Ele nos transforma, Ele muda a nossa história. Mas é necessário confessar, é necessário ir a Ele e pedir perdão. E à medida que fazemos isso, Ele vai restaurando a nossa vida, vai transformando a nossa vida, vai te retirando dela, né, os carrapichos, tudo aquilo que nos impede de sermos melhores do que somos. E aí, o avivamento vem. E aí, a nossa vida se torna como um canal, né, das fontes eternas do Senhor. E através da nossa vida, outras vidas são abençoadas, outras vidas são edificadas e outras vidas são transformadas. Então, a confissão de pecados, ela é fundamental na nossa vida. Para a nossa vida ser erguida, ser transformada, e não somente isso, ela vai estar pronta para ser usada pelo Senhor para levantar outras vidas e transformar outras vidas. A oração, ela é refúgio para nós, também por meio da confissão de pecados. E encontramos, é claro, o perdão e a misericórdia de Deus para nós, que sempre estará disponível, sempre. Enquanto há vida, há esperança de encontrarmos o perdão e a misericórdia de Deus para cada um de nós. Ponto 4. Oração é refúgio por meio do louvor. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouve a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, verso 1 e 2.
O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à oração. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa, recebe naturalmente nosso maior louvor. Louvarmos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza, Salmo 150, verso 2, e pela justiça dos seus juízos, Salmo 119, versículo 164, o povo de Deus louva-o com sinceridade por ele ser quem é, por suas obras, por suas palavras. O apóstolo Paulo sempre louvava ao Senhor por meio das orações. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1, verso 16. Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente. Orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus, Lucas 21, verso 36. E também de Paulo, em Romanos 12, 12, Colossenses 4, 2, 1 Tessalonicenses 5, 17. Há um erro muito comum nas igrejas, o erro de só nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honra por meio de todos os elementos da liturgia do culto. A oração é uma forma de louvor, onde nos refugiamos em Deus. Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor. Mesmo estando em situação tão indigna, a fé e a esperança não se desvaneceram de seus corações. Da mesma forma hoje, em meio a toda essa pandemia de Covid-19, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. O salmista, no Salmo 34, verso 1, assim se expressou: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempo de pandemia de coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em oração em Deus. Ou seja, o nosso louvor, o louvor dos nossos lábios precisam estar presentes na oração. Tem um versículo que eu creio que está em Filipenses. Eu sou meio ruim de endereço, irmãos. Então, às vezes eu confundo os endereços da Bíblia, mas o versículo os irmãos conhecem bem. Que diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Orai sem cessar. A oração na nossa vida, ela precisa ser regada de louvor e de gratidão. Por quê? Porque quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos ter a certeza de que Ele já está nos ouvindo e já está nos respondendo. Por isso o conselho: em tudo dai graças. Em tudo devemos agradecer pela oportunidade de orar, pela oportunidade de entrarmos na sua presença, por esse privilégio. Orar a Deus é um privilégio. Tem um hino que fala sobre isso, Orar a Deus, que privilégio. Orar a Ele, entrar na sua presença. No passado, somente o sumo sacerdote podia fazer isso. Somente ele podia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e orar. Hoje, cada um de nós que cremos no Senhor, que cremos no seu nome, podemos nos chegar a Ele e orar, independente da situação ou da circunstância que estamos vivendo. Nós temos esse privilégio de orar. Então o louvor, a ação de graças, precisa estar nos nossos lábios, na certeza de que servimos um Deus vivo, um Deus de detalhes e um Deus que nada pode impedir o seu agir na nossa vida. Não é assim que diz o versículo? Agindo Deus, quem impedirá?
Então, se nós cremos nisso, que agindo o Senhor, quem o impedirá? O louvor é certo na nossa boca. O louvor é certo na nossa vida, não só na nossa boca, mas na nossa vida. Porque o louvor, ele não é apenas nos lábios, mas ele é através de atos, através de ações e através de palavras. É através do nosso caminhar, o nosso dia a dia, a nossa mente, o nosso ser, louvando a Deus por aquilo que Ele é, na certeza de que aquilo que nós colocamos diante dele já está resolvido, já é respondido por Ele, com certeza, né? Ele sempre nos ouve. Eu falei isso anteriormente, né? Agora há pouco. O Senhor sempre nos ouve e Ele sempre nos responde. Então a ação de graças é natural na nossa vida. Ela é certa. Por quê? Porque nós conhecemos a sua palavra, nós conhecemos quem Ele é. Então louvá-lo e agradecê-lo para nós deveria ser muito simples, deveria ser muito comum. Não deveria haver dúvidas no nosso coração, mas a certeza de que está feito, né? Jesus, quando uma das suas últimas palavras no Calvário, né, a sua última palavra, é está consumado, ou seja, está pronto, está feito. Assim também são as nossas orações diante do Senhor. Nós oramos e cremos que já está feito. A resposta irá se manifestar para cada um de nós no tempo oportuno, no tempo devido. Às vezes o Senhor, Ele nos responde de uma forma tão diferente e extraordinária que nos surpreende. Quantas vezes, né, nós esperávamos que o Senhor nos respondesse de um jeito e Ele nos respondeu de outro totalmente diferente, que Ele iria nos conduzir a um lugar e Ele nos conduziu para um lugar totalmente diferente. Aquilo que traçamos, né, diante do Senhor, os nossos projetos, né, a palavra de Deus diz também, né, que o homem faz planos, mas a palavra certa, a resposta certa vem da boca do Senhor, dos lábios do Senhor. Então, às vezes traçamos planos, oramos, nós sabemos que é a vontade de Deus, porque nós estamos recebendo a sua direção. Mas o Senhor, Ele tem o plano dele para nós, então Ele desenvolve na nossa vida de forma totalmente diferente. Então, é certo que o Senhor cuida de nós. Então, render graças em todo tempo é natural, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de isolamento, mesmo quando o nosso coração e a nossa mente não conseguem entender muito bem o que está acontecendo, né? Muitos de nós achávamos que ia passar depressa, que ia passar logo, que seria apenas um período de no máximo 2 meses, mas já se vão mais de 6 meses, né? Mais de 6 meses em isolamento, esperando. Mas nós devemos descansar lá no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Me tirou de um lago de lodo, né, de um lamaçal, e me pôs sobre a rocha e firmou os meus pés. Nós devemos crer nessa palavra. Nesses tempos de pandemia, precisamos entender que o Senhor, Ele não perdeu o controle de nada. O controle continua na sua mão. Você há de concordar comigo que nesses tempos de pandemia nunca se orou tanto como tem orado. Nunca se leu tanto a palavra, nunca se teve tantos estudos sobre Apocalipse, tanta gente tem estudado o livro de Apocalipse, tantas pessoas têm estudado as cartas paulinas que nos ensinam sobre a graça de Deus, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, né? Através do ensinamento nas igrejas que Paulo deu. Os evangelhos, eles têm sido lidos e buscados para conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo. A igreja do Senhor está sendo preparada para algo muito maior, irmãos. O Senhor nos chama para esse tempo para nós nos fortalecermos, para nos prepararmos para aquilo que virá, porque Deus, Ele não faz nada sem preparar os seus servos e sem falar com eles, sem revelar a sua vontade aos seus profetas, aos seus servos. Então, que nesse tempo de pandemia, através da oração, através da busca da face do Senhor, a sua mente,
seu coração possa estar aberto à voz do Espírito Santo de Deus. O que Ele tem falado com você? O que orientação Ele tem lhe dado? Qual o olhar que Ele tem despertado em você, né? Que o Senhor, Ele desperta o nosso olhar, né? Às vezes ouvimos uma notícia na TV, ouvimos uma mensagem, né? Hoje a internet está sendo muito acessada, né? Ouvimos uma mensagem na internet, através do YouTube, através do Facebook, ou até mesmo através do WhatsApp, né? Nos áudios que têm sido publicados das orações, das meditações, né? As irmãs têm feito muito isso nos grupos. Aquele áudio que você ouviu, aquela mensagem que você ouviu, às vezes aquilo bate no nosso ouvido e a impressão que dá é que se acende uma luz, como se tocasse um sino e dissesse assim pra gente: olha, preste atenção, é isso aí que eu estou fazendo. Que você possa estar atento nesses dias, que você possa estar sensível à voz do Senhor. E aí, você sensível à voz do Senhor, você atento aos direcionamentos do Senhor, o louvor ao Senhor estará nos seus lábios, porque você vai ser grato por Ele revelar a você os planos dEle, né? Porque o Senhor revela aos pequeninos as suas ações. Deus não faz nada escondido dos seus servos. A gente é que se distrai, não é verdade? A gente fica tão apegado às coisas do dia a dia, fica tão distraído, mas quando nós estamos atentos ao Senhor, estamos orando, estamos lendo a sua palavra, estamos atentos ao seu agir, nós não somos surpreendidos. Não somos, irmãos. Porque Deus, Ele nos alerta sempre, sempre. Então, para a gente concluir, né? Para finalizar nossa escola bíblica dominical. As palavras pestilência de Jeremias 21:6 e praga de Números 11:33 parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3, como uma referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe morte física e espiritual ao homem. Para que haja cura dessa maligna doença, só há uma alternativa, uma vacina: o perdão de Deus, Pai, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto, é preciso, da parte de todos os homens, o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Assim como precisamos de uma vacina contra a Covid-19, precisamos da salvação, que só Jesus pode nos outorgar. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá para o refúgio de oração em Deus, pois Ele é o médico dos médicos e Ele pode curar você. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre nós, e tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre cada um de nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor, que você possa meditar em todas as palavras que foram aqui ditas e que você possa depositar a sua fé confiadamente no Senhor, entendendo que Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem cuidado de você e que o seu amor, ele é infinitamente maior do que se pode pensar ou medir. Não tem como medir o amor de Deus. Ele deu tudo por cada um de nós. Como não nos ouviria as nossas orações? Como não nos responderia aquilo que clamamos? Por que Ele não cuidaria de nós? Por que Ele não nos livraria? Deus, Ele tem um propósito maior para cada um de nós. Basta confiarmos exclusivamente nele e depositarmos nele toda a nossa confiança. Que Deus abençoe sua vida. Vamos encerrar nossa escola bíblica dominical com uma oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo tempo que passamos em tua presença. Nós queremos depositar no teu altar as nossas vidas, queremos colocar no teu altar as nossas mazelas, os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que tem assolado a nossa alma. Senhor, nós colocamos no teu altar. Nós confiamos, ó Deus, que tu podes realizar e fazer infinitamente mais além
daquilo que pedimos ou pensamos. Toma as nossas vidas em tuas mãos, trabalha no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Derrama sobre nós a tua graça, enche-nos de fé, enche-nos, ó Pai, de confiança em ti. Tira fora, Senhor, da nossa vida todo medo, toda angústia, te pedimos. Toma as nossas famílias em tuas mãos, toma as nossas igrejas em tuas mãos, os nossos amigos, os nossos familiares, toma nas tuas mãos. Abençoa cada um de nós com saúde, dá-nos livramento nesses tempos de pandemia e ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes, saudáveis em tua presença, que a nossa mente, que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, o nosso intelecto, as nossas emoções possam estar totalmente, plenamente guardadas em ti e que tu possas, Senhor, prover para cada um de nós aquilo que necessitamos, aquilo que carecemos, porque nós compreendemos, Senhor, que só tu pode cuidar de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, porque somos imperfeitos, Senhor. Carecemos muito da tua graça na nossa vida. Pedimos o teu perdão e a tua bênção para cada um de nós na manhã deste domingo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida e até domingo que vem, se assim Ele permitir e quiser. Que Deus te abençoe.